Boa noite, meu nome é Marlon e hoje eu vou falar sobre serviço de manutenção dos sistemas de contenção ferroviário. Bem, uma breve introdução. Estruturas de contenção ou de arrimo são obras civis construídas com finalidade de prover estabilidade contra a ruptura de maciço, de terra ou rocha. São estruturas que fornecem suporte a esses sistemas maciços e evitam escorregamento causado pelo seu peso próprio ou por carregamentos externos. Exemplos típicos de estruturas de contenção são os muros de arrimo, as cortinas de estacas, prancha e as paredes de diafragma. Embora a geometria, o processo construtivo e os materiais utilizados nas estruturas citadas sejam muito diferentes entre si, todas elas são construídas por conter a possível ruptura do maciço, suportando as pressões laterais exercidas por ele. Ao lado vemos uma figura básica de um muro de contenção à gravidade em gabiões, onde aqui você vê o aterro, o reaterro, solo natural, reaterro, os blocos, no caso o corpo da contenção e a base da contenção. Essas estruturas se dividem em rígidas e flexíveis. As rígidas são aquelas construídas com materiais que não aceitam qualquer tipo de deformação. Exemplo, concreto ciclope, pedras argamassadas, etc. São muito utilizadas, entretanto, apresentam algumas limitações técnicas e de aplicação que são: exigem bom terreno de fundação, não aceitam recalques ou assentamentos, necessitam de um eficiente sistema de drenagem, Em geral, o aterro não pode ser feito antes da total conclusão da estrutura. As flexíveis são aquelas formadas por materiais deformáveis e que podem, dentro de limites aceitáveis, adaptar-se a acomodações e movimentos do terreno, sem perder sua estabilidade e eficiência. Exemplos: gabiões, bloco articulado, etc. Ao lado vemos uma contenção para acesso à britadora. As estruturas mais utilizadas em contenções do sistema ferroviário são as de terra armada. Esse método consiste em aumentar a capacidade do solo para resistir à tração interna, através da colocação de elementos de amarração, que fazem a distribuição desses esforços, através do atrito da área maior do solo, fazendo que o conjunto haja como um corpo sólido. Também resiste a esforços de cargas excepcionais. O processo de execução da terra armada é simples e rápido e pode ser executado em locais restritos e com pouco espaço físico. Primeiramente, são colocadas as escamas. Depois devem ser instaladas formando uma superfície vertical com auxílio de tratores e guindastes. A primeira linha de placas é normalmente colocada sobre uma base de concreto, que serve como elemento de fundação para o parâmetro externo. Tal soleira deve ser apoiada em material resistente, como, por exemplo, solo compactado, solo cimento, etc. Em princípio, a fundação da base das escamas de concreto do aterro deve ser de mesma natureza, a fim de se evitar recalques, diferenciais e esforços de atração não previstos nas tiras metálicas. A colocação das escamas deve se desenvolver em linhas horizontais sucessivas, sem o aterro executado, juntamente com a elevação das escamas. Depois é fixada uma camada de armadura. Devem ser colocadas perpendicularmente às escamas, salvo indicação explícita em contrário no objeto. São fixadas as escamas por parafusos. Espalhamento e compactação das camadas de aterro selecionadas sobre as armaduras. A compactação das diversas camadas deve seguir a NBR 7182, solo, ensaio e compactação, e deve obedecer às especificações do projeto. Não deve danificar ou deslocar da posição original as armaduras ou escamas. Nas, nas proximidades do parâmetro, a vibração deve ser lenta e cuidadosa. Propriedades: os componentes que compõem o muro de terra armada são escamas ou parâmetros verticais. Na maioria das vezes são feitos de concreto armado ou escamas metálicas flexíveis, como os blocos articuláveis, que têm o objetivo de suportar os esforços provenientes das armaduras. As armaduras de ferro zincado ou geossintético, sua função é distribuir os esforços cisalhantes a uma grande área do solo e transferir as escamas onde as armaduras são fixadas. Essas devem ter grande resistência à tração. São normalmente feitas de aço, galvanização,
especial em algumas vezes de alumínio, de aço inoxidável ou mesmo de aço de baixo teor de carbono, sem galvanização, anticorrosivos espaçados a cada 75 cm. O aterro compactado. A compactação tem por objetivo evitar recalques posteriores e aumentar a força de atrito entre o solo e as armaduras. Processo de montagem, colocação das escamas, fixação de uma camada de armadura, espalhamento e compactação de camadas do aterro. O princípio de funcionamento e a interação entre o aterro e os reforços, armadura de alta resistência, que corretamente dimensionados produzem um maciço integrado, no qual as armaduras resistem aos esforços internos de tração desenvolvidos no seu interior. Esses maciços armados passam a se comportar como um corpo coesivo, monolítico, suportando, além de seu peso próprio, as cargas externas para a qual foram projetadas. Tem grande capacidade de carga, sendo ideal para muros de grande altura ou que estejam sujeitos a sobrecargas excepcionais. Pode vencer vãos de até 20 metros de altura. A verificação de pontos de estabilidade é necessária para reduzir risco de ruptura posteriormente. Cuidados na execução. Execução das escamas, compactação do aterro, proteção das armaduras contra a corrosão. Aqui embaixo vemos um exemplo de terra armada, onde você pode ver as escamas e as placas de concreto. Boa noite e obrigado.